Humberto Castro, boa noite. Me traga detalhes desse problemão que teve na rodada com a arbitragem. Boa noite, Pasqueto. E vocês repararam nos gols também pelo interior? Muitos pênaltis foram marcados nesta rodada e 2 jogos em especial gerando reclamações, né? E muita briga entre torcida pelas redes sociais, né? Torcida do Vila reclamando do Goiânia ser prejudicado e o Goiás sempre ajudado. O pessoal do Goiás também falando lá do jogo em que o Vila venceu a Aparecidense, enfim. E a gente tem uma matéria especial sobre esses problemas e erros da arbitragem com a Claudiane Rodrigues. Acompanhe. Em uma partida de futebol, a arbitragem sempre é motivo de discussão. Lances duvidosos, polêmicos, e a torcida não perdoa. O Brasil todo viu que foi na mão. Não foi só eu não, o Brasil todo. E aí você vê, o cara peita no outro de costas, dá um pênalti pro Goiás, isso é sério? Se a arbitragem favorecesse, eu ia me sentir muito mal. Porque o esporte é diversão e é, assim, eu acho que até cultura e também, assim, não precisa de você roubar para que... Só para dizer assim, eu ganhei, eu sou 100%, não é? Os lances do Goianão deram o que falar. E por isso viemos até a federação para saber a avaliação da comissão de arbitragem. No jogo do Vila Nova com a Aparecidense foram 2 lances envolvendo o Gaston e o Moisés. Nesse primeiro lance, o presidente da comissão de arbitragem, Coronel Mota, diz que cabe o chamado cartão laranja, interpretação do árbitro na hora da partida. Eu entendo que é um lance que houve velocidade no contato do Gaston com o Moisés, mas em nenhum momento ele toca a sola da chuteira, o pé dele o tempo todo está no solo. Então, pela velocidade, talvez a gente interpreta como um lance laranja, ou seja, ele poderia dar o cartão vermelho e poderia dar o cartão amarelo. E aí depende muito do controle do jogo, da temperatura do jogo, do ânimo dos jogadores. Se tivesse muito pegado, olha, eu vou dar um cartão vermelho para poder controlar o jogo nesse momento. Não estaria errado. Já no segundo lance, Mota reconhece o erro da arbitragem. Eu entendo que o árbitro se equivocou, porque houve um toque da mão do jogador Gaston no rosto do Moisés, que seria um lance para cartão amarelo. E, sendo o cartão amarelo, seria aplicado o segundo cartão amarelo, o cartão vermelho. Isso, de certa forma, não é decisivo, mas interfere na partida, porque fica a metade, mais da metade do primeiro tempo e todo o segundo tempo, com a possibilidade de ter um jogador a menos, né? O adversário ter um jogador a menos. Agora nós estamos avaliando o porquê que, inclusive, o quarto árbitro estava bem próximo do lance, o porquê que levou a esse erro. Foi um erro de interpretação, de leitura, ou se foi de posicionamento. No jogo do Goiás contra o Goiânia na Serrinha, teve esse lance de pênalti não marcado. A bola tocou ou não no braço do jogador Esmeraldino Eliezer? Um lance muito difícil, pelo menos do ângulo que a câmera está, o árbitro, se a gente olhar, o árbitro está bem de frente para o lance. Então ele pegou um corte frontal do lance, não é? A gente pega ela um pouco na diagonal. Então, inicialmente, assim, depois de ver o lance umas 4 ou 5 vezes, me parece que a bola muda um pouco a trajetória. Não dá para saber se é do braço ou é do joelho do outro jogador. Então, se foi do braço, tiro penal. O pênalti a favor do Goiás é também assunto do dia. Fábio Sanches disputou bola na área e o árbitro marcou o pênalti. É um lance, primeiro, difícil, porque há um contato. Só que, muitas vezes, o defensor ele oferece a matéria-prima da falta para o atacante. O simples fato dele tocar, mesmo que não seja com a intensidade, ele ofereceu a matéria-prima para o atleta atacante explorar e levar o árbitro à marcação. E eu acho que, nesse caso, houve o contato. Agora, a intensidade do contato, só quem praticou para dizer, olha, não empurrei forte, eu só encostei. Mas como é que o árbitro vai saber? Não é? Então, ele negligentemente ofereceu as mãos para as costas do atleta. Para a Federação Goiana de Futebol, apenas erros de fundamento são motivos para afastamento do árbitro por um período, assim como aconteceu na partida da Aparecidense contra a Ponte Preta pela Copa do Brasil. Nesse fim de semana, segundo a comissão de arbitragem, os lances polêmicos do Goianão não são motivos para afastamento. Não houve nenhum erro de fundamento nos jogos que nós vimos.
Primeiro, os lances que são discutidos são lances muito difíceis, que têm opiniões, inclusive, contrárias. Tem opinião, eu tenho visto a crônica, alguns acham nesse lance aí do número 20 que foi pênalti, outros acham que não. Da mesma forma, lá o lance de disputa lá do Iago com o Fábio, alguns acham que foi e outros acham que não. Isso depois de ver exaustivamente os lances em vários ângulos, né, por vídeo. O árbitro não tem essa possibilidade. Ele tem fração de segundo para decidir se foi ou não, e ele só tem um ângulo. Ele não tem replay, ele não tem câmera lenta, ele não tem outro ângulo de visão. Afastar um árbitro por um eventual erro num lance muito difícil, que a gente chama de ajustado, seria uma tremenda de uma injustiça, e nem passa pela nossa cabeça. Bom, e acrescentando a esses erros, tem o pessoal do Grêmio Anápolis reclamando de um pênalti contra o Goianésia, outro ontem da Anapolina, o pênalti do Michael, 48 de segundo tempo, então o Grêmio reclama em 3 partidas, o Novo Horizonte reclamou de um pênalti contra a Aparecidense. Então você somando tudo isso aí, mostra que nós estamos vivendo, Wendel Pasquetto, um dos piores momentos da arbitragem goiana. E aliás, daqui a pouco, obrigado, viu, Humberto? Valeu, você e o Pacal. Daqui a pouquinho a gente vai pôr as respostas da galera se a federação tem que trazer árbitro de fora. Bom, nós vamos rodando aí os lances polêmicos citados na reportagem da Claudiane Rodrigues e vocês fiquem à vontade. Primeiro aí sobre os lances do jogo do Goiás e Goiânia. Pênalti do Eliezer, mete o braço esquerdo na bola. Ele que fez pênalti em Iporá, marcado pelo André, cometeu esse pênalti aí não marcado pelo Breno Souza. E aí, esse aí? Pênalti do Eliezer sobre o número 20 do Goiânia, ele faz a alavanca e comete mais um pênalti. E aí, Evandro? Esses dois lances? Eu prometo que eu vou falar pela última vez dessa questão da arbitragem, senão fica muito chato toda hora a gente falar, mas está no clima ainda da arbitragem. Tá quente. Para mim, os 2 lances foram pênaltis para o Goiânia. Aí, erro da arbitragem. E o do Goiás? O do Goiás não, porque o jogador do Goiânia fica parado. O do Goiás sobe, né, e se joga para cima do jogador do Goiânia. Para mim, não. Não teve pênalti. O Fábio Sanches, ele salta numa bola que não existe mais, a bola já passou. Ele salta e cai em cima do Iago do Goiânia. E aí, Doni? Ontem eu estava preocupado com os árbitros goianos, viu, Pasquetto? Eu fiquei, de fato, preocupado com os nossos apitadores, porque achei que eles estavam muito mal tecnicamente. Hoje eu estou preocupado com a arbitragem como um todo, porque essa entrevista do Coronel Mota me deixou muito preocupado. Se é essa a leitura que o homem que dirige a arbitragem há 10 anos faz desses lances aí, que são unanimidade, é unanimidade, não tem ninguém da crônica achando que foi eu achei que o do Naruto não foi. Então você é que está dando razão a ele. Eu não estou dando razão a ele, eu tenho a minha visão. Você é o cara que está dando razão, ele é o único da crônica que achou que foi isso. Acho que tem mais gente. Não tem, não. Agora, o seguinte, preocupante que o homem que dirige a arbitragem goiana pense dessa maneira. E os lances do Gaston? Foram lances, o dos Gaston também tinha que ser expulso. Pegou o boi, o Gaston? Tinha que ser expulso nessa aí, na primeira. Na primeira. Cartão, não tem cartão laranja, não. Tem que avisar para o chefe de arbitragem, é vermelho ou amarelo. Laranja não existe, não. E aí, Evandro? Não, observando o lance do Gaston, imprudência total dele. Se o árbitro quisesse excluí-lo do jogo, nenhum problema, acho que nem o Vila reclamaria. Bicho, o Gaston tá pegando o boi. Foi igual aquele jogo do Fortaleza. Naquele ele foi porque foi bem nos pés do Rogério Ceni, né? Foi. A falta. Mas tomou amarelo ali, né? Não, naquele dia ele faz uma falta com 30 segundos, tomou amarelo. Depois passa um tempinho e ele dá outra igual. Exatamente. Ele não aprendeu. Sábado ele deu um tapa na cara do Moisés. O primeiro lance foi aos 12 e o segundo tapa na cara foi aos 18. Um homem velho igual o Gaston, rodado aqui no futebol sul-americano, ele pegou o boi. Não, mas ele está sabendo que árbitro não expulsa. E agora ele está avisado. Tá nada, ele está sabendo que eles pipocam, eles não expulsam, não. Aí o Eduardo Tomás, sobre o Breno, eu nunca esperei nada do Breno Souza. É um dos piores árbitros daqui. Sobre o Eduardo Tomás, vem num ano ruim. Falta de critério. Lá no jogo Vila e Craque, que ele apitou na quinta-feira, Vila e Craque, que o Vila goleou, 3-0. Ele com 5 minutos já tinha dado cartão, com 10 ele já tinha dado uns 3 cartões, deu muitos cartões. Naquele jogo foram 7 cartões. Aí no domingo, pai. Goiás e Atlético. Goiás e Atlético. No primeiro tempo ele não deu um cartão, e teve lance para cartão no clássico. Lances iguais os de quinta.
Então, ele apita assim, Vila e Craque é de um jeito. Essa entrada no Vila e Craque é cartão. No domingo, Goiás e Atlético, essa entrada já não é cartão. E aí um detalhe, o Wilton Pereira Sampaio estará no sorteio para o Clássico domingo. Isso o Coronel Mota nos antecipou hoje. Estará e vai ser sorteado, porque o detalhe sobre... Você acha que ele ganha o sorteio, Evandro? Não, ele ganha, claro. O Eduardo, depois, ao não expulsar o Gaston aí nessa jogada, ele passou a qualquer falta do Vila Nova por carro amarelo. Foram 9 cartões para o Vila Nova ontem. Na partida. Menos nessa aí, exatamente. Né? Menos na tapa aí na não cara. Deu essa aí. Então deu 2 apenas para a Aparecidense. Aí depois ele deu um cartão lá no banco da Aparecidense, expulsou. Pasqueiro. Não tinha nem como não expulsar o jogador da Aparecidense também, né? É fácil demais, Foi agressão, né? Fácil demais. Eu acho o Eduardo um bom árbitro, mas assim, às vezes ele se enerva rapidamente no jogo e ele se perde. Embora ele não transpareça isso, exato, né? porque ele parece muito calmo. O Ederson, ele vai, agride o jogador do Vila Nova, o Eduardo vem e faz o simples. Pega o cartão vermelho que está no bolso do calção dele e mostra pro cara, expulsa o cara. O Gaston deu aquela entrada com 12 minutos, deixa o Gaston levantar. Ô gringo, levantou, gringo? Toma aqui o cartão vermelho para você, meu filho. Vai jogar deitado lá na sua casa. Que entrada é essa? Aí não expulsa o cara. Não expulsa o cara, ele dá habilitação para todo mundo dar um carrinho daquele. Todo mundo agora pode dar um carrinho daquele no jogo do Eduardo. Não pode. Aí vem o chefe da arbitragem e dá uma entrevista ridícula. Ridícula. O coronel... como que é o nome dele? Mota. Coronel Mota. Júlio César Mota. Coronel Júlio César Mota. O senhor um homem experiente, uma autoridade, um conhecedor da arbitragem. O senhor tem que pegar esse pessoal aí, pôr todo mundo à mesa, todo mundo sentadinho, e o senhor falar uma verdade para esse povo. Esse povo tá trabalhando de graça, coronel. Esse povo não está recebendo, não. Os clubes não estão pagando, não. O senhor tem que pegar esse pessoal e dar um puxão de orelha. Trazer de fora, não adianta. Viu o povo que veio do Ceará apitar aqui o jogo da Aparecidense? A lambança que o povo do Ceará fez. Aliás... Agora tem que cuidar do nosso aqui, tem que renovar. O Breno nunca deu conta. Vocês fazem curso aí todo ano. O menino tá apitando bem, o Ruber Paulo tá apitando bem. Só tá correndo um pouquinho errado, corre muito em cima da bola. Mas tá dando show. Aí o Ruber Paulo fica na reserva do Breno. Ô Breno, ajuda a gente, Breno. Rapidinho aí, as respostas da galera, só antes da que ainda tem o Atlético e o caso Aparecidense. Tá, só antes da resposta, o coronel deu uma entrevista lá na Sagres, na rádio de vocês, e ele disse que, quando perguntado pelo Evandro, se não me engano, ou por você, a respeito da ausência, que ele disse que não veta árbitro, que ele não aceita, e o Wilton Pereira ficou quase 2 anos sem apitar jogo do Goiás, depois que deu pênalti pro Atlético contra o Goiás. 2 né? pênaltis. Pois é. Aí, ele disse que estava sempre no sorteio, e que foi sorte. É muita sorte pro sorteio de 2 anos, 2 anos de jogo do Goiás. Não foi, não. Não, ele falou que foi. O Wilton estava lá 2 anos. Você entendeu errado. Não, Você entendeu errado. Ele falou que esse ano o Wilton já foi para vários sorteios em jogos do Goiás. Não, eu ouvi bem. Você entendeu ele errado. falou que durante naquele o período... ano ele não foi, Ele cara. falou naquele período, ele falou isso sim. Foi o que ele disse. Tá, mas assim, não apitou. E é verdade. O Goiás vetou e vetou mesmo.